noite. Boa noite. Estou bem feliz de estar aqui, é um prazer, vir aqui conversar com vocês, uma conversa, tá? E eu escolhi esse tema, perdão, porque nós estamos estudando esse livro aqui, o Boa Nova, né? É um livro muito interessante. Posso ficar? Onde é que fica bom? Aqui? No meio, aí. Aqui, tá. E aí o capítulo 10 é o perdão, uma ótica assim de Jesus. Esse livro é muito legal, ele dá os bastidores de Jesus, ele descreve assim como era, a gente parece que penetra lá, né, naquela época, aquelas palavras do Evangelho, a vivência de Jesus, ele descreve como se fosse assim, com minúcias assim, como aconteceu. Então aqui tem uma passagem que Jesus ensinando para os discípulos, né, sobre o perdão. Então, estudando esse aqui que a gente está estudando, resolvi, é um tema assim muito rico, dá para fazer várias palestras, dá para fazer, mas eu fiz esse recorte do perdão sobre esse livro do Boa Nova. Então, para isso, eu vou dar um contexto para vocês sobre essa época. Essa época, Jesus falando para os seus discípulos, vivendo, né? O que era o perdão lá na época? Para os judeus, Jesus, né, ali inserido no meio do povo judeu, o perdão não existia, não tinha perdão. O perdão antes de Jesus só existia no Oriente. O perdão antes de Jesus existia assim nos Vedas, depois Buda falou de novo sobre... Tem uma frase famosa que é atribuída ao Buda, mas na verdade ela é anterior. Sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Então isso a gente tinha no Oriente. Mas para os judeus, no Antigo Testamento, não existia perdão. Então era uma coisa assim, uma novidade para eles, era algo que eles não eram habituados, era um absurdo na verdade, porque como que alguém me fere e eu sou conclamado a perdoar? O que Moisés conseguiu, que foi o máximo, foi aquele olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente foi uma evolução da lei, porque era... olho por uma vida, né? Então eu ia lá e dava um tapa e eu te matava. Então veio Moisés e disse assim, não, para aí, lei de talião. Ele deu um tapa, tu vai lá, deu um tapa e encerra o assunto. Então isso já foi uma evolução, Moisés. Mas perdoar em nenhum momento era falado, em nenhum momento era vivido. Então para aqueles homens rudes, pescadores, que Jesus foi lá, né, chamar para sua vivência, perdão era uma coisa assim fora de contexto, era meio absurdo até. E aí vem Jesus e diz, não, perdoar, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Aquilo foi de um impacto, de uma energia, de um magnetismo e de uma dificuldade para os apóstolos entenderem, né? Jesus veio ensinar a desarmar o ódio, era uma coisa muito nova. Estou contextualizando para vocês, porque para a gente... Hoje a gente até não consegue perdoar, mas a gente sabe que é bonito, né? A gente sabe pelo menos que é bonito. Mas a gente tem dificuldade, a gente não consegue. Mas eles nem sabiam que era o correto. E aí vem Jesus e insere isso, né? Fazer o bem ao que vos aborrece, bendizer os que estão falando mal de ti e orar pelos que estão te caluniando. É difícil, alguém já tentou aqui orar com sinceridade do coração pelos que estão nos caluniando? Não é fácil se a gente for fazer eu vou orar, mas uma oração sincera, verdadeira pelos que estão nos caluniando, não é fácil. Então vem o mestre nesse contexto. E aí, no capítulo 10 desse livro Boa Nova, ele vem, que se chama O Perdão, ele vem dar um exemplo desse ensinamento novo. O que ele vem?
ele vem numa viagem para Nazaré. Nazaré é onde Jesus foi criado. Ele não nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, um vilarejo do interior. Então ele saiu daquele lago lá, Tiberíades, onde ele estava com os apóstolos, e entra um pouco, né, no país, assim, vai mais para o interior. Nazaré era uma vilinha muito pequena, um vilarejo. E Jesus nunca foi bem recebido em Nazaré. Ele era, assim, desprezado. Porque ele chegava lá, ele foi criado lá, ele ficou até os 30 anos lá, né? E aí ele chegava lá e o pessoal da cidadezinha dizia assim, mas e se ele não é aquele Jesus, o filho da Maria, irmão do Jacó e do Yosef? O que ele está dizendo agora que ele é mestre? Da onde? Nem estudou nas altas escolas, nem é rico, nem tem nada. Como ele vem aqui agora contar para cima de nós que é mestre? Então era esse tipo de recepção que Jesus tinha em Nazaré, né? Tem algumas passagens nos evangelhos que dizem que lá ele não fez muitos milagres porque não creram nele. Então, quando se fala de Nazaré, a energia era tão complicada para Jesus que ele nem conseguia fazer as curas, ele nem conseguia, não é que não conseguia, mas não tinha um ambiente propício para ele fazer curas e fazer milagres. E tem até uma passagem que conta que que os homens levaram ele para um penhasco e tentaram jogar ele lá de cima, de um penhasco. Tentaram jogar Jesus num penhasco e ele, vendo aquilo tudo, chegou uma hora que ele magnetizou aquela turba toda ensandecida e simplesmente passou por eles e saiu, né? É claro que ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele simplesmente passou por eles e saiu. Então era esse o ambiente. E nesse ambiente, lá começou alta difamação. Ele com os apóstolos voltou lá para pregar e se multiplicavam incidentes de discussão, de briga. Eles chegaram lá e foram atribuídos a Jesus. Aí eu fiz um resuminho aqui, porque aqui tem várias discussões no capítulo. Eu fiz um resuminho de tudo que xingavam Jesus, para vocês sentirem o clima que estava. Interesseiro do trono de Herodes, conspirador, como se eles quisessem derrubar Herodes, né, para conspirar o trono. Feiticeiro incomum. Tá tudo nesse capítulo aqui, eu só fiz porque depois vocês daí vão ler, tá? O capítulo 10. Servo do espírito do mal, inspirado pelas trevas. Inimigo de Moisés, blasfemador. Tudo que ele estava pregando não estava de acordo com a lei mosaica, a lei de Moisés, e para isso para os judeus era blasfêmia. Então ele era um blasfemador. A serviço de outros reinos para se infiltrar, como se ele tivesse sido mandado por outros reis para se infiltrar ali, derrubar e vir alguém de outro reino e tomar conta. Traidor de Herodes, interesseiro, como se ele estivesse se fazendo de amigo de Herodes para depois dar o bote. Então tudo isso, na época já existia, sabe o que, gente? Fake news. Porque tudo isso eles estavam falando e os outros chegavam ali na turba e repassavam sem conferir ponte. Então começou aquela fofocalhada, aquele ambiente hostil, terrível, né? Com todos esses xingamentos, todas essas fofocas, essas fake news. E os discípulos entraram em embate. Eles eram homens do povo, eles eram pescadores rudes. E eles começaram a discutir, não, o meu mestre não é isso. E começaram a querer discutir, a querer né, bater boca, né, entre aspas, e quase chegaram às vias de fato. Quase chegaram à agressão física com aquelas pessoas todas que estavam lá, né, lançando essas calúnias, né, sobre o mestre. O que Jesus fez numa situação dessa? Conta aqui. O que ele fez? Fez nada. Se retirou. Simplesmente saiu.
saiu e, como diz aqui também em outra passagem, não aqui, bateu as sandálias para não levar a mágoa, não levar o pó, que é a mágoa, e se retirou. E não teve um enfrentamento desnecessário. Só que depois que eles saíram, todos os discípulos vieram junto, Pedro e Filipe, e os outros também, mas principalmente Pedro e Filipe, vieram e dizem: mestre, como assim? Tu não falou nada, tu não discutiu. Por que tu não te defendeu, mestre? E aí ele começa a dar os ensinamentos sobre o perdão. Quando ele começa a responder as perguntas, depois de ter saído de Nazaré, as perguntas, né, dos apóstolos, ele começa a dar os ensinamentos. Por que tu não te defendeu, mestre? E ele diz: a melhor réplica é a do próprio trabalho. Palavra de agressão respondida com palavra minha não vai resolver. O meu trabalho é a minha resposta. E para isso a gente pensa agora nas nossas situações. Ofensas no nosso lar, no nosso trabalho, na casa espírita, no trânsito. Eu vou bater boca, eu vou discutir ou vou tentar convencer alguém? Não, eu me mantenho na minha convicção e no meu trabalho. Foi isso que o mestre fez. Mas os discípulos continuaram perguntando, né? Mas mestre, eu nunca posso me defender então com palavras? Pode, se as palavras forem legítimas e impregnadas de verdade daquilo que eu vivo. Quando eu tiver a legitimidade para falar alguma coisa porque eu vivo aquilo, eu posso colocar a minha posição sem agredir. Eu posso me defender com palavras, mas elas têm que estar calçadas nos bons atos. As palavras têm que estar calçadas em verdade minha, não pode ser da boca para fora. Tem uma passagem até do acho que, não me lembro agora se era o Gandhi, que a mãe levou o filho para conversar e que ele comia muito açúcar, e daí ele disse para a mãe: volta daqui 2 semanas. E dali 2 semanas ele olhou para a criança e disse assim: tu não pode, acho que era 30 dias, não era 2 semanas, meu filho, tu não pode só comer açúcar. E daí a mãe: mas demorou 30 dias, eu tive que ir e voltar, por que tu não falou que não era para ele comer açúcar lá na época? E daí ele disse assim: mas eu precisava ficar sem comer açúcar para ter legitimidade para falar para ele. Entende o exemplo de legitimidade de quando a gente quiser usar as palavras? Eu vivi aquilo, eu também, né, cortei o açúcar para poder falar para a criança não comer açúcar, né? Então, os discípulos continuaram questionando depois daquele episódio todo. E disse: mas mestre, nós só pregamos o bem, tu só prega o bem. Todos deveriam reconhecer e elogiar, porque nós estamos corretos, nós estamos com a razão. Como que eles não reconheceram lá em Nazaré? Se nós estamos com a razão, eles precisam entender, eles precisam reconhecer, eles precisam elogiar. E o mestre vem e responde para eles. Todos elogiarem não quer dizer nada, não quer dizer que estamos corretos. Em quantos episódios na história a gente vê que estava todo mundo para um lado e o lado estava errado? A gente não teve cruzadas, a gente não teve, né, inquisição, que a massa estava e não quer dizer nada. Então todos elogiarem não quer dizer nada. Mas mestre, eles precisam entender que o trabalho que nós fazemos é maravilhoso. Mas o nosso papel, responde Jesus, não é convencê-los. O nosso papel é servir a Deus. O nosso compromisso não é aqui.
O nosso compromisso na casa espírita não é com o meu dirigente, não é com o coordenador do estudo. O meu compromisso é aqui. E quando eu sei que o meu compromisso é aqui com Deus, aí que eu venho por mim e pelo meu compromisso. E não pelo compromisso dos outros, pelo compromisso do que os outros vão pensar. E aí que eu não me melindro se eu tenho algum problema na casa espírita, ou no meu trabalho, ou na minha família. Porque eu vou pensar assim, bom, eu tive essa discórdia, eu tive esse desentendimento, mas o meu compromisso é aqui. Porque quem se melindra e deixa de vir no negócio porque discutiu ou porque teve algum problema é quem está com o compromisso aqui, na horizontal e não na vertical. E é isso que o mestre diz, o nosso papel não é convencer ninguém de que eu estou certo, não é convencer os outros, o nosso papel é servir a Deus. Então, quando eu estou convicto que o meu trabalho está servindo a Deus, é com Ele a parada, é com Ele a resposta, entende? Não vou perder tempo discutindo, né? E ele segue questionando o mestre. Mas mestre, e aí entra o Pedro, né? Pedro é muito nós, Pedro é o discípulo assim, nós, que faz aquelas perguntas que a gente faria, né? Mas mestre, é muito difícil, eu posso até perdoar, mas vai ficar entalado aqui, eu não vou conseguir engolir. O que é que eu preciso fazer? Não, Pedro, o perdão, ele tem que ser para lavar a alma, ele tem que ser de dentro para nos libertar. Entalado aqui não é perdão, né? Jesus, quando saiu de Nazaré, se retirou. E aquela história de bater as sandálias, não é bater as sandálias que nem aparece aqui, acho que é a Carlota Joaquina que parece. Não, nessa terra não é nesse sentido. É bater as sandálias, não levou mágoa, deixou para trás e saiu adiante para servir a Deus, para seguir o trabalho. Então, isso que ele explica para Pedro. Mas, mestre, perdoar, essa gente é mais, se eles vierem nos agredir de novo, como que eu posso perdoar alguém que pode me agredir de novo? E aí ele também explica aqui, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Eu não vou ser um pateta, eu não vou deixar uma pessoa me agredir novamente porque eu perdoei aquela pessoa. Eu posso continuar vigilante, porque perdoar não tira a culpa do outro. O perdão apenas me liberta. Eu que não carrego a mágoa e eu que não carrego o ódio, né? Mas não quer dizer que eu vou deixar situações se repetirem, né? Eu não vou deixar algo que me feriu se repetir para eu ser ferido de novo. Não é isso, né? O perdão simplesmente é não carregar ódio e mágoa. É isso. E daí vem Pedro de novo. Mas, mestre, para eu perdoar, eu não tenho que esperar ele se arrepender? Porque se eles não se arrependeram, por que eu vou perdoar? Perdão não diz respeito ao outro, responde o mestre. O perdão diz respeito a ti. O perdão é a mim, a ti. O outro, se ele se arrependeu ou não, não faz diferença. Porque imaginem vocês, se a gente for esperar para perdoar o outro se arrepender, o poder que eu tô dando para outra pessoa que me agrediu, eu tô dando muito mais poder para ela, porque daí eu não posso perdoar, vou ficar com essa carga, essa mágoa, esse ódio, se ele não se arrependeu. Eu não posso depender dele. O perdão independe do arrependimento alheio, porque o perdão é aqui, como eu disse, não é aqui. Ah, daí vem Pedro. Mas, se ele não se arrepende, ele não vai pagar. O perdão não isenta o outro de responder.
mas ele não responde para mim. Isso está no livro Ação e Reação, André Luiz. O perdão liberta, eu liberto o outro do meu elo, mas ele vai se entender com a lei e com ele mesmo, não é só com a lei. O outro se entende com a lei e se entende com ele próprio. E eu corto esse elo. É libertador, a gente tem que pensar no perdão como libertação. Né? Então eu não posso esperar o outro se arrepender para ter o direito de me libertar, seria injusto comigo, né? Então o mestre explica isso, né? Não diz respeito ao outro, perdão, diz respeito a mim, então independe do arrependimento, certo? E aí vem Felipe. Mas, mestre, são pessoas endurecidas e más, elas não merecem, elas não evoluíram, elas não merecem, aquela coisa que a gente faz muito, julgamento. E vem o mestre para Felipe e diz: Felipe, mas tu já construiu o reino de Deus em ti? Tu é perfeito, né? Como quem diz, né? Tu tá super, né? Tu não faz nada. Não, eu não fiz, mestre. Então por que tu tá julgando o outro? Né? Não julga. Tu tá cheio de coisa aí para resolver em ti mesmo, né? Mas então, mestre, a gente nunca pode se defender, como lá em Nazaré, a gente nunca pode rebater? Pode, desde que não seja com ira, não seja com ódio, com palavras legítimas dos meus atos, legitimadas pelas minhas atitudes, e principalmente um ensinamento último, sem perder tempo. Esse é um bom ensinamento também desse capítulo, porque ele sai e bate assim. Ele sai, porque ele viu que ali ele ia perder tempo. Quanto tempo a gente perde tentando convencer os outros? A gente tem que manifestar opinião, sem raiva, com palavras construídas, mas sem perder tempo. A gente não precisa perder tempo, porque a nossa seara, ela é grande. O nosso trabalho, ele é enorme. Por que a gente vai ficar perdendo tempo quando não vai levar nada? Sem insistir descabidamente, sem ficar. Mas, mestre, eles precisam conhecer a verdade que o Senhor prega. A gente quer insistir. Eles estavam ali perguntando. Insistir e querer convencer os outros é vaidade. Quantas vezes a gente não perdoa, quantas vezes a gente insiste, quantas vezes a gente entra em contendas, em discussões por vaidade, por querer que a nossa opinião ou que a nossa palavra seja melhor que a dos outros, ou que a nossa argumentação seja melhor, né? Quantas vezes eu não perdoo, eu insisto, eu entro num bate-boca, eu entro numa contenda por vaidade. Se a gente meditar sobre essas respostas do mestre para os discípulos, a gente vai ver que no fundo, muitas vezes a gente não perdoa, a gente discute, a gente briga por vaidade. E isso ele veio trazer ali para aqueles que estavam com ele trabalhando numa vivência prática, numa excursão que eles fizeram, né? Dessa novidade que era para eles, que era o perdão. Para nós o perdão não é mais novidade, né? A gente já está aí há mais de 2000 anos com a resposta, com o ensinamento do mestre, falando sobre o perdão. E ainda a gente tem a felicidade de conhecer a doutrina espírita, uma coisa que não atinge tantas pessoas, que veio esmiuçar o porquê do perdão. Jesus veio trazer a novidade e ensinar e vivenciar.
E a doutrina espírita veio nos explicar quase que cientificamente o que acontece com o perdão. Veio explicar que se o João agride o Pedro, né? E o Pedro não perdoa o João, possivelmente eles vão se encontrar numa próxima, né? A doutrina espírita vem e explica isso. Ela explica que se o João agride o Pedro e o Pedro não se ofende e o Pedro perdoa, o Pedro tá liberado, né? Ele não vai precisar encontrar numa próxima. E o João vai se entender com situações semelhantes, com a lei, com ele próprio, mas ele não vai estar amarrando. E aí, eu gosto muito do Jorge Larrat, ele faz uma palestra sobre isso, e aí ele é muito engraçado também nas palestras, né? E ele diz assim, vejam só, né? Pilatos julgou errado Jesus, a turba lá de judeus pediu para ele ser condenado, Judas traiu, né? E na outra encarnação de Jesus ele encontrou toda essa galera, quando Jesus reencarnou, encontrou Pilatos, encontrou Judas. Não, né? Jesus não precisou voltar, Jesus nem se ofendeu. Então ele exemplifica assim numa palestra, nem teve essa possibilidade. E eles se entenderam com a lei, né? Eles se entenderam com a lei. Se não me engano, tem até uma notícia daí de que o Judas, eu acho que logo depois foi resgatado pelo mestre, o mestre foi lá, o perdoou e resgatou, e se não me engano tem alguns livros que ele foi Joana d'Arc e se entendeu com a lei, né? Então, quer dizer, o Espiritismo vem e explica motivos práticos para a gente perdoar. Então, se a gente não consegue perdoar com isso, sabendo que se eu me amarro aos outros, eu vou sofrer numa próxima, eu vou encontrar, que é mais motivos para colocar em prática esse ensinamento, mas mesmo assim é muito difícil para nós. É muito difícil porque nós somos muito duros ainda no nosso coração. Mas se a cada setor da nossa vida, em cada parte em cada setor que eu participo, eu for limpando isso e procurando perdoar, e principalmente fazendo uma busca interior e vendo se eu não deixo de perdoar por vaidade, se é a vaidade que está me impedindo, se é a mágoa, se é o ódio, o que é que está me impedindo de efetivamente perdoar e fazer esse autoconhecimento. Então, talvez eu consiga já resolver várias coisas nessa própria encarnação e de repente ir estudando e limpando e fazendo esse autoconhecimento para cada vez mais a gente colocar em prática esse exercício diário do perdão. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu sugiro então a leitura do capítulo 10 aqui do Boa Nova para vocês verem como é, porque eu tive que fazer um resumo aqui do Pedro e do Felipe questionando e apertando ali o mestre, tá certo? Muito obrigada.